E aí galera, beleza? Meu nome é Hércules, sou programador e hoje vou tentar explicar o conceito de orientação a objetos, de classe, atributos e métodos sem utilizar código, né? Para você que tem dificuldade aí de entender isso, até hoje não entendeu isso, né? A gente vai tentar entender hoje, ok? Então vamos lá. O que é a programação orientada a objetos, né? A programação orientada a objetos é um paradigma de programação. Orientação a objeto é um paradigma de programação. O que é o paradigma, né? O que é um paradigma? É uma forma de se programar. É uma maneira, um método, é um padrão para você desenvolver o seu sistema, né? E programar orientado a objetos te traz infinitas possibilidades, facilita a manutenção do seu código, né? Você faz o reuso. Afinal, o principal objetivo da programação orientada a objetos é o reuso de código, né? Então, vocês vão ver que é bem simples o conceito, tá? Ele só de início é difícil entrar na sua cabeça, é difícil você compreender, mas depois de compreendido, você vai ver o quão fácil é, tá? Então é o seguinte, a única coisa que eu vou pedir para essa aula aqui é que você já tenha experiência com programação, você já tenha programado de forma procedural e conheça a modularização, que é o que? Você subdividir o seu programa em problemas menores, né? Criar as famosas funções e poder chamá-las para não precisar repetir código, né? Então vamos lá. O que acontece? Na programação orientada a objetos, quando você tem um problema, você vai dividir o seu programa como se fosse áreas de interesse, digamos assim, né? Você vai dividir o seu programa em classes. E essas classes, elas dão origem a objetos, né? Então, eu tenho que imaginar detalhes da solução, né, como se fossem objetos. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um sistema que cadastra e gerencia pessoas, né? Aí então eu vou precisar de um objeto do tipo pessoa. Eu vou precisar cadastrar uma pessoa no meu sistema. Então eu pensei, não, vou criar um objeto do tipo pessoa, né? Eu vou criar uma classe, na verdade, do tipo pessoa. Então, eu vou imaginar, né? O que uma pessoa pode ter? Quais são as características que uma pessoa pode assumir? Aí eu vou lá criar uma classe pessoa. Aí você vai falar, pera aí, não estou entendendo nada. Como assim a classe pessoa? Pensa que... Pensa como se fosse uma categoria. Suponhamos celular, né? O que todo celular tem em comum? Tem um visor, uma bateria, a possibilidade de inserir um chip, né? Tem um teclado. Isso são características de um celular. A maioria, ou se não todos os celulares possuem essa característica. Pelo teclado até que não, mas esse teclado hoje em dia ele é digital, né? Mas de qualquer forma não deixa de ser um teclado, ele não é mais, ele é virtual, ele não é mais físico. Então pensa, o que uma pessoa pode ter, né? O que toda pessoa tem? Toda pessoa tem um nome. Toda pessoa tem um CPF. Toda pessoa tem uma cor de pele. Toda pessoa tem uma altura, né? Tem um peso, tem uma cor de cabelo, uma cor de olho, né? Isso são características que uma pessoa possui. São as características que uma pessoa pode assumir, ok? Então, veja só, eu tenho uma classe pessoa e essa classe pessoa ela pode assumir algumas características, né? Essa parte da classe aqui eu chamo de atributos, tá? Isso aqui são os famosos atributos de uma classe, né?
Atributos. Então, em orientação a objetos, atributos nada mais é que característica que uma classe pode assumir. Só que aí tem uma outra parte da minha classe que são os métodos, são as ações que ela pode realizar. Então, no caso, pessoa, o que uma pessoa pode fazer? Ela pode andar. Uma pessoa, ela pode correr, ela pode comer, pode dormir. Tudo isso aqui são coisas que a minha classe pode fazer, são ações que ela pode realizar, né? E essa parte da minha classe eu chamo de métodos, são os métodos. Cada uma dessas opções aqui é um método, assim como cada uma dessas opções aqui é um atributo, é uma característica, é uma propriedade, né? Então vamos dar um nome aqui, métodos, ok? E agora que entra a essência da orientação a objetos, né? Tá, isso aqui não é um objeto, isso aqui na verdade é uma classe. Pense na classe como uma forma de bolo, por exemplo, né? Se eu pegar a massa de bolo e colocar numa panela, o resultado final vai ser o que? Vai ser um bolo no formato da panela. Se eu colocar esse bolo, por exemplo, numa forma quadrada, o formato final desse bolo vai ser o formato da forma, vai ser um bolo quadrado, né? Ou seja, o bolo, por mais que ele pode ser de sabores diferentes, o formato dele é o mesmo no final. Ou seja, todos, por exemplo, se eu cozinhar 3 bolos diferentes numa panela, eu posso ter um bolo de abacaxi, de chocolate, de morango, mas todos eles vão ser redondos, vão ser no formato de uma panela, né? Então, eu tenho aqui a receita para criar uma pessoa, né? E quando eu crio uma pessoa a partir da classe, eu tenho um objeto. O que é um objeto? Um objeto é basicamente uma cópia da classe em memória, na memória, né? Na memória. Só que essa cópia da classe, né? Ela assume características. A classe é só o formato para fazer o objeto. Então, essa cópia da classe, ela assume características. Então, eu vou criar uma pessoa a partir da classe pessoa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a classe pessoa. E aí eu tenho os atributos da pessoa, né? Esse aqui são todos. E aí eu ainda posso fazer as ações, né? Tá errado ali, mas vou deixar assim, vocês entenderam. Comer. E é por aí vai, não vou escrever tudo. Veja só, eu tenho a forma para fazer uma pessoa e eu peguei essa forma e criei de fato uma pessoa. Então agora eu tenho uma pessoa com o nome Hércules, com CPF 123456, com cor de pele parda e altura de 1,71. Eu posso criar uma outra cópia dessa classe na minha memória, com atributos diferentes. Continua sendo uma pessoa, só que agora é João 65431. Vai ser branco, 1,40 e continua podendo andar, correr, comer e por aí vai. Não vou escrever todos os métodos da classe, beleza? Então veja só, eu criei uma forma chamada pessoa e a partir dessa forma eu posso criar pessoas de verdade. Então, vou escrever aqui, ó, isso aqui é uma classe. Isso aqui
são os objetos criados a partir dessa classe. Entendeu essa questão, né, de classe e objeto? Essa é a essência da orientação a objeto, né? Eu poderia pegar um exemplo um pouquinho mais realista, por exemplo, um sistema bancário, e nesse sistema eu poderia ter uma classe chamada conta bancária, né? Conta bancária. O que uma conta bancária pode ter? Quais são as características de uma conta bancária? Toda conta bancária tem um titular, que é o que? O dono da conta. Toda conta bancária tem um número de identificação. Toda conta bancária tem um saldo, né? E toda conta bancária ela é de um tipo, né? O que é que você pode fazer com a conta bancária? Depositar seu dinheiro, ou seja, colocar seu dinheiro lá na conta para ele ficar guardado, sacar, ou seja, retirar o seu dinheiro da sua conta e ver o saldo. Claro, possui muito mais coisas, mas é só um exemplo, né? Então veja só, a Maria, ela veio no meu sistema e criou uma conta. Então agora eu tenho uma conta bancária, tá? Aí tem o titular dela, Maria. Tem o número de identificação da conta, 002. Aí tem o saldo da conta, né? O saldo, vamos supor que a Maria tem R$500 na conta. E ela tem o tipo da conta. A conta dela é corrente. E ela continua podendo depositar, sacar e ver saldo, né? Aí veio lá o João e também abriu uma conta no sistema. A mesma coisa. Veja só, as características são comuns, né? Tanto o João quanto a Maria, vou colocar aqui 003, eles possuem uma conta bancária, mas perceba que a conta bancária deles tem características diferentes. Ver saldo. E o mais interessante é que o que? Cada um pode executar os métodos, né? Que foi isso aqui que eu expliquei para vocês, de forma independente. Se o João vir aqui e depositar um dinheiro, nada vai acontecer com a conta da Maria, porque ele depositou na conta bancária dele, né? Por mais que as duas contas venham do mesmo objeto, são semelhantes, mas cada uma tem seus atributos, né? Essa aqui pertence a Maria, essa pertence ao João, essa tem um número 002, número de identificação, né? Essa tem um número 003, essa tem R$500, essa tem 1.000, né? Essa é do tipo corrente, essa é do tipo poupança. Poderia ter um terceiro usuário aqui, sei lá, Hércules, por exemplo, um outro usuário Hércules, a conta dele poderia ser poupança também. Mas os objetos eles trabalham de forma independente. O que a conta bancária... Vamos numerar isso aqui, né? Só para 1 e 2. O que a conta bancária 1 fizer, nada tem a ver com a conta bancária 2. O que a conta bancária 1 fizer só afeta ela mesmo. O que a conta bancária 2 fizer, só afeta ele mesmo, né? Então, entenda que classe é um modelo para se criar um objeto. Eu poderia fazer uma comparação aqui. Poderia fazer uma comparação com a planta de uma casa. Então você vai lá e pede para o engenheiro desenhar a planta da sua casa. Aí ele vai lá e desenha. O que é a planta? É como vai ser sua casa, o tamanho dos cômodos, quantas salas, quantos banheiros, os quartos, né? Ou seja, é o protótipo, é o modelo da sua casa. Aí você vai lá e cria a sua casa. Aí o engenheiro usa a mesma planta para criar outra casa em outra cidade, ou até mesmo para o seu vizinho, né?
Por mais que as casas sejam parecidas, elas podem ter cor diferente, pode ter o piso diferente, pode ter a pia do banheiro diferente. Entende essa questão? Ou seja, o modelo é o mesmo, porém as características mudam, né? A casa do João, a parede dele é da cor vermelha. A casa da Maria, a parede dela é da cor azul. Ou seja, o modelo da casa é o mesmo, porém as características da casa é diferente, né? Por exemplo, o piso, né, a cerâmica da casa do João é branca, a cerâmica da casa da Maria é preta. Ou seja, as duas têm cerâmica, mas as cerâmicas são diferentes, elas são de cores diferentes. Entendeu? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse conceito de classe, atributos e métodos tenha ficado claro, tá? Lembrando que métodos são as ações que o objeto pode fazer. Por exemplo, uma casa, o que ela pode fazer? Eu não consigo imaginar o que uma casa pode fazer. Um método, sei lá. No caso foi só um exemplo. Mas vamos supor que uma pessoa e uma conta bancária, né? Uma conta bancária pode depositar, uma pessoa pode andar, entendeu? Os métodos são as ações, os atributos são as características, ok? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até a próxima.